Como podemos lidar melhor com a finitude da vida? Vamos falar sobre esse assunto no Viva Saúde de hoje. Já estamos começando essa conversa. Como lidar então com a finitude da vida? Esse é um tema delicado e muitas vezes negado por muitas pessoas. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje no Viva Saúde a doutora Edmara Alves Farias, especialista em clínica médica com pós-graduação em cuidados paliativos. Muito obrigada pela tua presença aqui, doutora. Olá, eu que agradeço pela oportunidade. É um prazer estar aqui. Vamos falar então sobre cuidados paliativos, né, doutora? Esse termo, ele tem sido cada vez mais aplicado dentro do ambiente hospitalar e a gente vai entender melhor por quê nessa conversa. Eu queria começar então te perguntando o que representa essa expressão, cuidados paliativos? O que é isso? Cuidado paliativo é um cuidado que se tem para pacientes que têm doenças ameaçadoras de vida. Tá? Então, pacientes que possuem diagnóstico de doenças ameaçadoras de vida, eles devem ter o acompanhamento de uma equipe especializada em cuidado paliativo. É aquele cuidado voltado, então, para aquele paciente que está no leito de hospital, que tem já um agravamento do quadro, muitas vezes, que pode, de alguma maneira, se fazer valer desses recursos para sentir menos dor, por exemplo? Sim, o cuidado paliativo ele trabalha com algumas frentes de atuação, né? Existe a atuação do cuidado paliativo a nível ambulatorial, né? Existe o cuidado paliativo a nível hospitalar também, domiciliar, inclusive. Eu falo a gente que trabalhamos, né? Nós trabalhamos na equipe de cuidado paliativo do Hospital Unimed e essa equipe, claro, trabalha voltada para esse cuidado paliativo hospitalar. Né? Então, cuidamos de controlar os sintomas desses pacientes, seja dor, falta de ar, né? Agitação, delírio, enfim, uma infinidade de sintomas que nós tentamos controlar. Além disso, a gente tem, além da abordagem física, né? A gente aborda outras questões sociais, psíquicas, né? Então é um cuidado complexo, é um cuidado holístico, como existem muitas definições. Se observa o paciente de maneira geral, então, né? Não apenas um sintoma ou tentando amenizar algo que ele esteja sentindo pontualmente. É observado ele num quadro mais geral, mais amplo, né? Exato. A gente tem essa abordagem mais complexa, como eu falei, né? E quando você olha o paciente de uma forma mais global, você consegue avaliar todos esses aspectos que são importantes, né? Além da gente entender a parte física, a parte espiritual, a parte psíquica, a parte social. Então, são várias abordagens que tentam melhorar o paciente como um todo, né? Tu falasse agora de um aspecto que é a questão espiritual, né? Eu até ia tocar nisso um pouquinho mais para frente, porque quando a gente fala de medicina, muitas vezes parece que está dissociada a essa questão espiritual, essa questão emocional, né? Comportamental, mas está tudo integrado, né? Exatamente. Como é que funciona isso para vocês, assim, médicos? Uma equipe de cuidado paliativo, ela deveria ter um capelão, né? Então, além dos outros membros, né? Um médico, enfermeiro, psicólogo, fonoaudiólogo, assistente social, também deveria ter um capelão. O capelão faria essa assistência espiritual, né? Muitas vezes o paciente, vamos colocar um paciente em fim de vida, por exemplo, ele está com sofrimento existencial, né? Um sofrimento espiritual que a abordagem médica não consegue abranger, né? Então, o médico, como você falou, um paciente com uma doença ameaçadora de vida, ele é muito complexo. Então, esse paciente muito complexo, ele precisa de várias abordagens para ele ter o seu sintoma controlado, seja ele, enfim, de qualquer esfera. A ideia, o objetivo é que ele passe por essa situação, por essa experiência da melhor maneira possível?
É isso? Pode-se Sim, dizer assim? e que ele tenha qualidade de vida, né? Nos dias que vierem, né? Ou nos dias que o paciente tiver, que ele tenha a melhor qualidade de vida possível. Tu estavas falando da equipe, né? Essa equipe, ela tem uma rotina de encontros, de conversas, elas conversam sobre, os profissionais conversam sobre esse paciente? Sim, a gente precisa conversar sobre esses pacientes, né? A gente tem, dentro do hospital, a gente tem uma rotina de fazer reuniões semanais, né? A gente tenta fazer reuniões nas terças e nas quintas, para a gente estar discutindo a respeito dos pacientes, né? Cada membro da equipe contribui, né, com a sua área de atuação, e dentro dessa contribuição a gente tenta promover o melhor para aquele paciente, naquele momento. Isso vem ao encontro até da prática de humanização, de cuidado com a experiência do paciente, né, que é um termo também bastante utilizado nos hospitais. Eu tenho um dado aqui, doutora, que diz que pouquíssimos hospitais, em nível nacional, eles se preocupam com a prática dos cuidados paliativos. Eles dão realmente foco, atenção. E aqui a gente tem, né? Aqui a gente já tem há um tempo, e no Hospital Unimed, né, temos essa prática muito... realmente faz parte da rotina do hospital, né? Como é que tu enxerga isso? Poder fazer parte de um serviço que no Brasil ainda tem muito que avançar, tem muito que crescer, faz toda a diferença, porque só um paciente em fase final de vida, seus familiares, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os familiares também, e não só esses, mas os que estão de alguma maneira em sofrimento, ter uma equipe amenizando esses sintomas, essas dores, né? Essas questões todas. Como é que tu te sente assim, fazendo parte dessa equipe? Eu me sinto privilegiada, né? Como você falou, são poucos hospitais, né? O cuidado paliativo ainda está engatinhando. Existem pouquíssimos serviços dentro do Brasil. Mas o que a gente observa hoje é que o cuidado paliativo, ele é um serviço que ele não voltaria mais atrás. Uma instituição com uma equipe de cuidado paliativo dificilmente vai se extinguir, porque a gente consegue observar, além da qualidade de atendimento, né, a satisfação dos pacientes, a satisfação da família, isso até os estudos mostram, né? Quando a gente tem uma equipe ativa de cuidado paliativo dentro de uma instituição hospitalar, os níveis de satisfação de pacientes e familiares é muito maior. E a gente consegue observar isso na prática. Então, eu me sinto privilegiada por fazer parte dessa pequena parcela da população brasileira. Eu falo brasileira porque quando a gente olha outros países europeus, Inglaterra, por exemplo, né, os números lá são muito maiores. A gente tem, agora de cabeça eu não lembro para dizer, mas é uma parcela muito significativa dos hospitais se tem essa preocupação. Que tem essa preocupação, tanto é que o cuidado paliativo nasceu na Europa, né? Nasceu na Inglaterra. Então, é um privilégio para mim, e eu acredito que é muito importante os pacientes terem esse serviço disponível também nesse hospital. Eu li um livro da doutora Ana Cláudia Quintana, que é uma referência nacional, uma médica, né, que é uma referência em cuidados paliativos, e ela fala no livro dela, que, né, a morte é um dia que vale a pena viver, né? Sim. Ela fala que ela se envolvia muito, né, na história do paciente. Havia essa empatia, e isso a levou a fazer parte desse movimento, né, de cuidado paliativo. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o médico, ele entra nessa história, assim, de fato, ele se envolve. Quando ele, não só o médico, mas o psicólogo, o fonoaudiólogo, a equipe de enfermagem, né, e outros da equipe, quando eles se envolvem como pessoas também, né? Como é que é isso? Não tem como a gente fugir desse envolvimento. Isso é saudável também, né? No processo.
Sim, é saudável também. A gente tem treinamento, né, em técnicas de linguagem, enfim, técnicas em comunicação, desculpe. E quando a gente está falando em comunicação, a nossa linguagem nunca é neutra, né? Então, eu estou expressando alguma coisa aqui. Seja nervosismo, seja ansiedade, aqui quando eu falo com você. Mas a gente, nós entramos para falar com uma família e a gente nunca não consegue ficar neutro e conversar com essa família e conversar com esse paciente. Tem a nossa história ali, né? E a gente não deixa de se envolver. Né? De uma maneira ou de outra a gente se envolve sim, né? E sofre sim, e muitas vezes chora sim. E o mais importante de tudo eu vejo, né? Eu posso falar da minha particularidade. Eu observo o paciente, eu tento atendê-lo, tento ajudá-lo. Né? Então, eu imagino que a doença já está ali, a doença já está instalada e eu sou um facilitador daquele processo. Eu quero transformar aquela jornada, aquela trajetória, numa trajetória um pouco mais tranquila, um pouco mais calma, enfim, se for essa palavra. Mais serena, talvez. Mais serena, ajudar a família, né? Entender, enfim. Porque, via de regra, quando um paciente ele entra, ele acessa o serviço de uma instituição hospitalar, a expectativa dele é a cura, é sair dali de alguma maneira, né? Mas a gente sabe que nem sempre esse diagnóstico é favorável e em muitos casos vai acontecer do paciente ter que enfrentar essa situação e seus familiares também, né? A prática do cuidado paliativo, ela ajuda nesse processo, certamente, de enfrentamento também, né? De amenizar a necessidade de enfrentar algo que é inevitável, é isso? Sim, sim. Quando a gente entra num ambiente hospitalar, por si só ele já é um ambiente um pouco estressante, né? As pessoas estão com sintomas, as pessoas têm doenças, as pessoas têm expectativas, as pessoas têm medos, né? E, como eu falei, a gente precisa ser um facilitador desse processo, né? Ajudá-los de alguma forma. E quando a gente fala do paciente, a gente também olha o núcleo familiar. Né? Você comentou que você queria falar a respeito exatamente. disso. Como é que é essa abordagem? Porque não tem como separar o paciente dos seus familiares, as expectativas do paciente também são as dos familiares, eles estão envolvidos diretamente nessa rotina do hospital, de visitas, de acompanhamento, de quadro de melhora, né? de saber o diagnóstico, procuram pelo médico como uma referência, né? Muitas vezes a pessoa com quem eles mais se relacionam querem se relacionar naquela fase da vida, né? Como é que é para vocês assim lidarem com os familiares também, com as opiniões, com as divergências e também com o apoio? Um paciente que tem uma doença ameaçadora de vida, né, ele tem um núcleo familiar complexo. Né? Ali a gente observa várias situações, a gente pode observar várias situações. Seja de familiares diretos, familiares indiretos, cuidadores. Tem muitos cuidadores que se envolvem também naquele cuidado e sofrem tanto quanto a família. Que não são familiares. Que não são familiares. Não tem uma relação consanguínea, assim, mas, mas são cuidadores, pode ser cuidadores assim que cuidam há anos, sim, ou mesmo cuidam há pouco tempo, mas se envolveram no cuidado. Então, cuidam de forma integral ou não, mas tem cuidadores que sofrem com aquela doença do paciente também. Né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Olhar uma família, acolhê-los, escutá-los ativamente. Então, você precisa de tempo para escutar essa família, você precisa de tempo para escutar esse paciente, você precisa analisar essa estrutura familiar. Você precisa analisar quem são os cuidadores principais, para quem que você deve se dirigir, principalmente para dar más notícias. Se a gente observa dentro da estrutura familiar um cerco do silêncio que a gente fala, né? Muitas vezes os familiares não querem trazer a informação do diagnóstico para o paciente. Isso acontece com muita frequência.
A gente precisa analisar como que a gente vai fazer essa abordagem, né? O que o paciente gostaria de saber, o que o paciente suportaria saber. Então, é um caminhar muito lento. Mas é interessante que vocês dão esse suporte também, né? Sim, a gente tem... Suporte é muito importante, né? Sim. Para quem está enfrentando esse tipo de situação, né? A impressão que eu tenho é que quando a gente fala desse nível de cuidado, o paciente é como se ele fosse único, de fato. Ali, naquela instituição, né? A impressão que eu tenho, assim, que ele não é mais uma pessoa, um paciente no leito, né? Mais um leito preenchido. Ele é uma pessoa, um indivíduo, de fato, ali, que está sendo visto como único, né? Exatamente. Até quando a gente, nas nossas reuniões, quando a gente se refere aos pacientes, a gente nunca se refere ao número do leito do paciente. A gente sempre se refere ao nome do paciente. E quando a gente faz evolução, né, evolução ali no nosso sistema, a gente sempre coloca a biografia desse paciente. Tá? Então, esse paciente ele não pode ser só uma doença, ele não pode ser só um diagnóstico, ele não é um câncer pulmonar, ele não é um melanoma, ele não é um paciente enfisematoso, ele é o seu João, ele é a Dona Maria, ele tem 3, 5, 15 filhos, ela é viúva, ele é casado, ele gostava de pescar, ele gosta de fazer barco. Então, tudo isso está em prontuário, a gente sabe quem é essa pessoa. E, principalmente, a gente tenta entrar, né, nesse paciente, vamos dizer assim, para a gente entender... Na história dele, né? A história dele, os valores dele, o que é importante para essa pessoa que eu estou cuidando. Não é para mim, é para ele. O que importa para ele? Quais são as preferências e quais são os valores que ele tem? Inclusive, tem uma prática assim, que a gente viu começar com esse processo de humanização do hospital há alguns anos, que é trazer algumas atividades para dentro do hospital, né, como uma comemoração de aniversário, a presença de animais de estimação, né, ou até atender pedidos especiais, né? Eu já testemunhei, né, um pedido do paciente que queria ver o céu, e a equipe toda se mobilizou para levar o paciente para o L ponto, para ver o céu, né? Algo que parece tão simples, para muitas pessoas tão rotineiro, mas para aquele paciente tinha tanto significado, né? Essa rotina, ela existe? Vocês têm feito essa prática, assim, tem sido uma prática isso? Existe, é a nossa rotina, né? Volta e meia a gente traz animais, enfim. Claro que a gente tem que frisar que o cuidado paliativo não limita-se apenas a esses eventos, né? Ele, como a gente está conversando, ele é muito maior que isso, é muito mais complexo que isso, mas é a nossa cereja do bolo. A gente gosta de trazer se é importante para o paciente, né? Então são animais de estimação, e ver o céu no L ponto. Tem mais outras comemorações de aniversário, né? Que a gente já viu acontecer, assim. A entrada dos padres, né? A própria flexibilização de visitas, né? Quando a gente tem quando o paciente deseja, né? Então a gente tenta flexibilizar visitas, horários, para poder proporcionar para esse paciente mais tempo com a família. Então é esse tipo de... É um processo de humanização mesmo, né? De pensar no ser humano, exato, né? Até, assim, pode parecer bobo, mas até foto da família atrás da cama do paciente tem muito significado, né? Então, permitir isso também é importante. Mas passar por esse momento, assim, nesse processo, nessa fase da vida, assim, eu acho que ressignifica muita coisa, né? Muita coisa. Muitas coisas são ressignificadas, né? Uma foto, olhar o céu, uma música... Né? Então, é interessante até como lição, né? Para quem está do outro lado, que muitas vezes não dá tanta importância, né? Eu acho que a gente trabalha muito com doença, né? Com pacientes em fim de vida, com pacientes que morrem. A gente tem os estudos falam isso também. As pessoas que trabalham com cuidado paliativo, elas são consideradas mais felizes.
pode parecer um contraponto, né? Sim. Nossa, as pessoas trabalham com morte, trabalham com tanta doença ameaçadora de vida, por que elas são mais felizes? É porque posso falar por mim, a gente consegue ver as coisas de uma maneira diferente, né? A vida tem mais valor. A gente consegue ver assim, nossa, aquela paciente tão jovem, né? Deixou família, deixou filhos. A gente consegue olhar para a nossa própria identidade e ver como a gente é grato, né? E dar valor à vida que a gente tem. A gente começou o programa falando de finitude, né? Essa consciência da finitude que muitas vezes não se tem, porque vai estar longe ainda, né, não vai acontecer comigo, né? A gente não tem realmente essa consciência no dia a dia e acaba absorvendo tantos problemas desnecessários por falta dessa consciência, né? Os profissionais que atuam nessa área, talvez essa felicidade, né, ela venha dessa consciência, doutora? Eu acho que sim. Quando a gente observa a finitude como algo palpável, né? Então, hoje eu estou aqui, talvez amanhã eu não esteja. Quando eu olho a finitude de uma forma mais palpável, eu consigo valorizar o dia de hoje, a vida, o presente, né? Então, quando a gente tenta trazer, né, os pacientes para melhorar a qualidade de vida, é exatamente isso, né? Melhorar a qualidade de vida hoje, né? Tornar os pacientes mais dignos hoje. Então, por isso que tem importância o que o paciente prefere, o que é importante para ele. Então, por isso que isso é importante para nós. Tu falasse, né, que essa prática de humanizar na verdade, tudo é humanização, mas seria a cereja do bolo, né? Essas ações, né, pontuais. Que tipos de ações também estão dentro dos cuidados paliativos, além dessas? Porque tu falaste que tem várias outras, é amplo realmente, né? Que tipo de ações a gente pode falar aqui para o público que também estão relacionadas aos cuidados paliativos? Uma medicação diferenciada, um procedimento, além das próprias reuniões que integram esses profissionais? Que tipo de práticas são utilizadas? É diferente do que já se faz? Por exemplo, um paciente em estágio final de vida, né? Vamos dizer assim. Para reduzir a dor desse paciente, vai ser usada uma medicação diferenciada, é isso? Sim, a gente usa para controle de sintomas, né? A gente tem uma gama de medicações, seja morfina, enfim. A gente usa bastante essa medicação, né, que é a morfina, porque ela controla sintomas. No contexto do Covid, a gente utilizou mais ainda, porque ela controla a falta de ar. Então, é uma medicação que a gente utilizou bastante, tanto para dor quanto para falta de ar. Mas, falando em pacientes sem fim de vida, a gente tem uma gama de medicações que controlam os sintomas adequadamente, né? Então, e a gente lança a mão delas e vai utilizando conforme a necessidade. Quando que os cuidados paliativos são aplicados em quem não está nesse estágio final de vida? É importante a gente ter esse acompanhamento em cuidado paliativo desde o diagnóstico, como eu falei, né? Por que é importante? Porque a gente já inicia o vínculo com aquele paciente, a gente já inicia o vínculo com aquela família. Ali no estágio mais inicial da doença, a gente consegue acompanhar o paciente e entender de fato o que é importante para ele, porque ele vai estar me comunicando, né? Então, geralmente quando o paciente está em fim de vida, às vezes ele está inconsciente, né? Então, eu não vou conseguir saber dele o que importa para ele. Na verdade, eu vou saber o que importa para ele através da família dele, né? Então, é por isso que é importante a gente ter a gente entrar desde o diagnóstico para poder elaborar um plano terapêutico para ele que faça sentido para ele. Sim, como tu disseste, né? Se ele tem essa questão da espiritualidade relevante na vida dele, isso vai fazer parte desse processo, né? Mas ele tem uma rotina, por exemplo, de conversa com a psicóloga? Isso entra também nesse processo? Sim. O acompanhamento em cuidado paliativo tem, né, uma psicóloga na equipe
tem que ficar fazendo acompanhamento, é importante, né? Se for do desejo do paciente, claro. E é importante também que faça esse acompanhamento psicológico. Que doenças são mais comuns para esses pacientes, doutora? Tem uma infinidade de doenças, né? São pacientes oncológicos, né? Então, a gente acompanha muitos pacientes em cuidado paliativo que têm diagnóstico de câncer. São pacientes que têm diagnósticos de doenças pulmonares, né? Um enfisema pulmonar, fibrose cística, pacientes cardiológicos também. Grande parte deles são, né, pacientes que têm insuficiência cardíaca, pacientes também que estão em fila de transplante, também são pacientes que nós acompanhamos, enfim, pacientes em UTI, também tem muitos pacientes em UTI. Esses pacientes, eles podem escolher, por exemplo, passar os seus últimos dias em casa? Ou como é que é feito essa tratativa, assim? E essa tratativa dos pacientes que trazem as informações que eles gostariam que fizessem com eles, enfim, chama-se diretriz antecipada de vontade. Essa diretriz, o médico assistente pode estar fazendo junto com o paciente ou o médico de cuidado paliativo. Lá ele coloca o que ele gostaria de ser submetido, quando e quem poderia cuidar dele. Então, existe essa diretriz antecipada de vontade. No Brasil, a gente tem uma advogada especialista nessa diretriz antecipada de vontade. Ela é de Minas Gerais, o nome dela é Luciana Dadalto. Eu já tive a oportunidade de conversar com ela por videochamada. A gente convidou os médicos do hospital para estarem conversando com ela aspectos jurídicos da medicina paliativa. Foi bastante interessante. E ela tem um site, eu acredito que é diretrizantecipadadevontage.com.br, alguma coisa assim. E ela é a especialista nesse assunto no Brasil. É bem interessante. Isso porque há divergências nessa parte, sim? Há uma necessidade de um suporte jurídico, assim, nesse sentido? Tem muitos pacientes que sinalizam determinadas ações e as ações elas não acontecem em fim de vida, por exemplo. Então, pessoas que... Hoje a gente vê muitas daquelas tatuagens nos Estados Unidos, o pessoal colocando tatuagem de não reanime. Não sei se tu já observou isso. Não, mas eu até ia te perguntar sobre isso, porque elas não têm valor. Tem a vontade, por exemplo, que tem que ser documentada, né, de não reanimação. Essas tatuagens, elas não têm valor legal, né? Ah, sim. Elas precisam de uma diretriz antecipada. Isso tem que ser realmente bastante criterioso, então, né? Sim. Essa vontade, ela tem que ser clara e criteriosa. Ela pode ser trazida para o médico assistente. E o médico assistente evolui em prontuário. Isso já é um mecanismo legal de defesa do paciente. Porque tem que estar tudo muito claro para a família e para o paciente também, né? Quando possível, né? De que das consequências, por exemplo. Quando um paciente ele rejeita o tratamento, por exemplo. Como é que vocês lidam com isso? Assim? A gente tem a função de respeitar a autonomia do paciente. Essa autonomia ela deve ser uma autonomia esclarecida, né? Então, o paciente tem que saber do que ele está falando e, de preferência, essa autonomia do paciente tem que casar com a recomendação técnica. Sim. Né? Então... Não é tão simples, né? Não é simplesmente chegar e dizer que tem uma vontade, mas tem que ter o parecer técnico também. Sim, exato. Da equipe. Tem que ter o parecer... A gente... É uma forma complexa de deliberação ética e moral, a gente fala. Então, a gente conhece os desejos do paciente, os valores do paciente. A gente tem a nossa recomendação enquanto técnicos. E dentro disso, a gente tenta deliberar de uma maneira que seja boa e proporcional para o paciente. Eu acho que essa é a palavra. Sim. Proporcionalidade. Sim. Tem alguma história interessante, doutora, que tu lembra, assim, que foi marcante ou é marcante na tua carreira dentro dessa prática do cuidado paliativo?
Ah, eu tenho várias. Eu imagino que sim. Eu tenho várias. Eu tenho uma história de uma paciente, ela tinha 25 anos. Ela tinha fibrose cística. E a fibrose cística é uma doença pulmonar, que tem um acometimento pulmonar. E essa doença, ela tem assim um prognóstico, né, de pacientes viverem 18, 20 anos. Então ela tinha 24, 25. E tinha uma expectativa de vida até... ela já tinha superado sim. a expectativa de vida da... Até os 24 anos, então. Até os 25, até os... Ela tinha 24 sim, e a expectativa de vida era de 18, 20 anos, sim, né? Sim. A literatura mostra. Tá. E essa é uma paciente que ela entrou em insuficiência respiratória, né? A gente se conheceu rapidamente e ela tinha uma diretriz antecipada clara, ela não queria ser entubada. Ela sabia todo o diagnóstico dela, ela sabia o prognóstico dela, então ela sabia a expectativa de vida dela e ela deixou claro para a irmã dela que ela não gostaria de ser entubada. Ela sabia que uma intubação não traria, a doença era irreversível. A intubação ela só prolongaria um sofrimento. Ela tinha ciência disso. Então ela deixou essa diretriz clara, né, com a irmã dela sabia disso, e a irmã dela já sinalizou isso já no pronto atendimento. A gente conseguiu controlar os sintomas dela, assim, inicialmente, ela conseguiu uma certa estabilidade e foi para o quarto. No final de semana, essa paciente ela piorou e claro que a gente manteve as medicações para controlar os sintomas, mas ela foi a óbito. E isso trouxe todo um sofrimento, principalmente na equipe de saúde, porque a equipe assistia ela há muitos anos, né? Um paciente que tem fibrose cística reinterna, tem alta, reinterna, tem alta, né? Então, o meu colega médico sofreu bastante com isso, que já acompanhava ela há muito tempo. O pediatra dela, porque é uma doença já de criança, vamos dizer assim, o pediatra dela chorou comigo. Então foi uma história bastante marcou bastante. E além disso, o que marcou bastante também é que essa paciente, ela não via o pai dela há muitos anos. E a gente conseguiu trazer o pai dela para ela se despedir antes dela morrer. Importante isso, né? Esse cuidado, né? Porque não se tem o controle de todas as coisas, mas daquilo que a gente pode ter controle, né? E ou, de alguma maneira fazer um pouco mais, se faz, né? Falando de cura, tem casos em que o paciente tem uma perspectiva e que isso se reverte, né? Imagino. Como é que vocês lidam com isso? Como é que é a reação da equipe quando isso acontece? De surpresa. A gente já teve, né? A expectativa de vocês é sempre já para um caminho, né? Na verdade, quando a gente se reverte... A gente faz uma análise prognóstica, né? Então, quando a gente está com o paciente, a gente precisa entender qual é o prognóstico dele. Isso é muito importante. É um dos critérios de base do cuidado paliativo. A gente precisa fazer além de controlar os sintomas, de ter uma boa comunicação com pacientes e familiares, a gente precisa de uma análise prognóstica muito clara. O que é essa análise prognóstica? A gente precisa entender que fase de doença que esse paciente está. Se ele acabou de receber uma doença de um câncer, talvez ele esteja numa fase inicial, né? Se ele já andou bons anos, enfim, já passou por muita coisa com aquela doença, né? A doença significa que está em fim de vida, a gente tem que entender que fase de doença que ele está. Por que isso é importante? Porque a gente precisa oferecer tratamentos que sejam proporcionais para aquela fase de vida. Então, eu não posso oferecer tratamentos que não são proporcionais para pacientes que estão em fim de vida, por exemplo. Né? Isso não... Então, tem uma clareza muito... vocês têm isso muito claro, né? Em que estágio vocês estão. Então, claro. Por isso, até tu falasse surpresa, porque
tudo é direcionado para aquela condição de uma maneira muito concreta, né? A gente precisa entender que fase de doença que esse paciente está, né? Os tratamentos, eles precisam ser oferecidos para o paciente de maneira proporcional. Eu não posso estar oferecendo tratamentos que o paciente não vai conseguir receber, né? Então, eu preciso oferecer para ele o que vai ser bom para ele naquela fase de vida. Sim. Até diferente do que muita gente pensa, a gente não está falando só de pessoas com uma idade mais avançada, né? A gente está falando de toda a faixa etária, né? Todo tipo de público, assim. Exato. Por exemplo, eu não posso oferecer... Deixa eu dar um exemplo aqui bem gritante, vamos dizer assim. Eu não posso oferecer um tratamento, por exemplo, uma cirurgia de correção ou uma quimioterapia muito agressiva para uma pessoa que está muito fragilizada, já com uma doença bastante avançada, né? Uma pessoa muito emagrecida, que a gente vê que o corpo dela não consegue dar conta daquele tratamento. Então, é nisso que a gente fala de proporcionalidade. Sim. Falando de doação de órgãos, entra nesse processo também quando está nessa fase e já se conversa sobre isso? Porque isso é também uma questão cultural muito forte, que também precisa ser ampliada, eu imagino, né? Mas passa pelos cuidados paliativos também? Os pacientes que estão em fila de transplante, eles podem ter acompanhamento de uma equipe de cuidado paliativo. Mas o contrário, assim, quando se tem uma perspectiva aí de possibilidade de doação de órgãos depois que esse paciente vir a óbito, isso é conversado? Ou isso não passa pelo serviço de vocês, assim, nem chega a ser? Você está falando assim quando o paciente está na UTI, por exemplo, sim, teve morte encefálica exatamente, e é falado isso. com a família a respeito disso. A gente não tem essa... Tem uma comissão específica para isso, né? Tem a CIDOT, que é a comissão específica para doação de órgãos. Tem toda a equipe também que faz essa abordagem para os familiares. Sim, enfim, tem toda a equipe. Inclusive, isso. Eles têm treinamento em comunicação, né? Então, tem que ter toda uma cautela para falar com essa família enlutada. A gente tem passado ainda, né, pela pandemia de Covid. Imagino que vocês vivenciaram aí também uma rotina muito intensa, né? Porque, como tu falaste, né, a questão respiratória, a intubação, foi algo muito presente, né? Na pandemia do... Desculpa. Não, pode ir. Na pandemia do Covid, a gente teve muitos desafios, principalmente em comunicação. Porque a gente teve que dar muita notícia ruim pelo telefone, né? Então, todas as técnicas de comunicação que a gente aprende, né? De olhar no olho, de fazer os gestos, né? De falar pausadamente. Tudo isso a gente teve que fazer por telefone. Sim. E foi muito difícil. É muito desafiador você dar alguma notícia, alguma má notícia pelo telefone. Então, eu nunca tinha feito, eu acredito que muitos colegas também não tinham feito, acho que foi um fato novo e extraordinário. Sim. E foi bastante difícil. E até encarar aí a maneira, a conduta, né, como é exigido, né, o distanciamento, inclusive do funeral, enfim, né, é bem delicado, né, tudo muito delicado, mas é um desafio que acho que faz parte aí da vivência humana, né? Exato, encarar novos desafios. Né? A própria paramentação, né? A gente conversar com os pacientes, a gente tinha o toque, né? Um toque de mão, né? Um toque de ombro. Eventualmente, pacientes que tinham mais vínculo ou familiares, um abraço, né? Então, a gente não pôde mais dar esse abraço, a pessoa mal via o teu rosto, né? Porque tem a máscara, tem o face shield, então... Cuidado. A gente não perdeu muito desse contato com o paciente, com a família, né? Muitas vezes a gente voltava no quarto, o paciente nem reconhecia, porque só vê o olho, né? Sim. Então a gente perdeu muito nesse aspecto da pandemia. Mais um motivo talvez para valorizar quando é possível, né? Exato. Dar um abraço, estar presente, ter o toque, né, doutora? A gente está caminhando para o final desse programa. É um tema, assim, muito rico, realmente, né? Porque traz
esse lado humano a saúde, né? Acho que acentua, na verdade, né? O lado humano está presente em várias áreas, mas acentua muito, né, essa importância de ser uma alma humana tocando outra alma humana, né? Como tem uma frase conhecida que diz. E eu quero te agradecer, né, por estar aqui com a gente, por esclarecer mais sobre esse assunto. É importante que o público saiba que a gente tem esse serviço aqui, né? Muitas famílias aí que enfrentam essa situação, pacientes, então não precisam enfrentá-la sozinhos, né? Exatamente. Acho que isso que é o mais importante. Quero te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço pela oportunidade. E é bom a gente enfatizar que a gente tem esse serviço tão raro no Brasil hoje, né? E eu me sinto muito feliz e privilegiada em fazer parte dele. Obrigada. Obrigada também. A gente agradece também a sua audiência. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo com quem você conhece e também mandar sua sugestão através dos canais da Unimed Tubarão. Até a próxima edição do Viva Saúde.